Shabbat Shalom. Deixa eu me aproximar da Torá e do povo. Para não ficar distante. Shabbat Shalom a todos. Eu queria reforçar aquilo que a pastora falou, agradecer a presença dos nossos beneficiários ali do projeto Neshama, que na verdade os beneficiários somos nós, né? Por tê-los aqui conosco nessa manhã de Shabbat. Para nós é de extrema importância esse aproximar daqueles que clamam por uma liberdade não só física, mas principalmente uma liberdade espiritual, e o vão alcançar de acordo com aquilo que o propósito de Adonai estabeleceu sobre a vida de cada um de nós. Nós estudamos, hoje nós estamos na 31ª porção. Eu vou falar devagar para que eles possam nos acompanhar, tá bom, irmãos? A Torá, para os ensinamentos, ela é dividida em 54 porções. Você pega uma fatia de um bolo e vai cortando ali em 54 fatias para você degustar cada fatia deste bolo. Então, nós estamos estudando hoje a 38º pedacinho da Torá, que só em um versículo, quando o Eterno nos deu essa manhã, já é grandioso. Imagina cada porção da Torá semanalmente estudada por nós. E é assim que nós estudamos, é assim que o Eterno vai falando conosco nesta manhã. Conforme os meninos já fizeram a leitura, a porção encontra-se em Levítico, capítulo 21, vai até o capítulo 24. Essa é a porção da 31ª Parashá, que é o estudo da Torá. O nome dessa porção é Emor, significa fala, diz, anuncia. Essa é a ordem de Adonai para nós, e para esse período ela torna-se prioritária para nós, conforme o Eterno já anunciou. Então, quando você lê ali o Salmo 81, vai lá comigo para você ver. O salmista fala bem assim: o meu povo não ouviu, não quis ouvir a minha voz. E a ordem prioritária de Adonai para nós é: diz, fala, para que aquele que precisa ouvir, ouça. Capítulo do Salmo 81, o salmista aqui, ele canta da seguinte forma, quer ver? Não vou ler todo o capítulo, não. Ele diz assim, olha o verso 11. Olha o verso 10. Eu sou o Eterno, o teu Elohim, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu encherei. Abre bem a tua boca que eu vou encher com a minha palavra, para que você possa abrir depois e anunciá-la. Por isso que diz, fala. Olha o verso seguinte. Ele fala assim, verso 11. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis, pelo que os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram segundo os seus próprios conselhos. Andaram na dureza do seu coração. É isso que Adonai está falando para mim e para você. Eterno, nós queremos agradecer pela oportunidade de estar diante da Tua Torá, diante dessa assembleia reunida em momento solene, para que nós possamos meditar na Tua Palavra, para que nós possamos ouvir a Tua voz, ó Pai, como nós ouvimos logo pela manhã, para que nós possamos levantar louvores diante de Ti, para que tudo isso penetre em nosso ser e nos transforme em pessoas melhores do que nós somos hoje. Eterno, tenha misericórdia de cada um de nós, porque devido às nossas carências, ó Pai, muitos de nós têm deixado de obedecer e de ouvir a Tua voz. Mas persiste conosco, ó Pai, insiste conosco para que haja vida e vida em abundância no meio de nós. E é em nome do Teu Filho Yeshua é que nós oramos nessa manhã de Shabbat, para que o Teu nome seja elevado e glorificado. Amém e amém. A ordem aqui de Emor e diz e fala, conforme o salmista canta aqui, ó, o meu povo não quis ouvir a minha voz. A ordem é para as autoridades ordenadas por Hashem. Quem são essas autoridades? Aquele que ele nomeou e que capacitou para ir lá e anunciar a palavra dele.
Você conhece muito bem, são os profetas de Israel. Mas eu e você também podemos abrir as nossas bocas para que Adonai possa encher da sua palavra. Então a ordem aqui é para aquelas que receberam de Adonai uma autoridade, uma ordenança, que é para dizer e anunciar. Olha só o que diz o profeta Isaías, está vendo? Capítulo, se não me engano, capítulo 6. Vai lá comigo para você ver. Olha como ele vai tratar uma autoridade. O profeta Isaías é uma autoridade estabelecida por Hashem para ir lá anunciar a palavra dele. No capítulo 6, o profeta vai receber de Adonai uma incumbência. Olha lá comigo, só 2 versos para a gente ver, 3 ou 2. Ao verso 6. Do capítulo 6, o profeta Isaías recebe essa incumbência, recebe sobre ele uma autorização de Hashem. Torna-se então aqui uma autoridade para ir e anunciar a palavra de Hashem. Se não foi Adonai que estabeleceu como autoridade, você não pode ir falar do seu próprio coração. Diz assim o capítulo 6, verso 6. Um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: vê, isto tocou os teus lábios. Lembra do salmista? Abre bem a tua boca, eu a encherei. E a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Foi tirado o quê? A imperfeição da palavra do homem. Agora vai pela perfeição da palavra de Hashem, de Elohim. Eu posso usar essas terminologias porque eles conhecem. Hashem, Elohim, tudo isso já é ensinado para nós. Olha o verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Eterno que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Quem vai ter autoridade para isso? Aí o profeta diz, disse então eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vá e dize a este povo, anuncia, isso é Emor, vai lá e anuncia, para que eles possam entender e compreender aquilo que eu estou falando. Emor aqui, a partir do verso 21 do Levítico, ele vai expressar aqui a suprema proclamação de quem? Da palavra anunciada de Hashem. A ordem é essa, proclame a minha palavra. Essa porção, ela vai refletir a porção anterior, que era aqui do Shin. Lembra? Ser santo, ordem de Adonai, sereis santos, porque eu, eterno vosso Elohim, sou santo. Nós aprendemos também, semana passada, que se o Eterno anuncia que eu devo ser santo para que eu possa me aproximar dele, então não é uma utopia. Não foi isso que nós aprendemos semana passada? Não é uma utopia. Nós temos condições de sermos e alcançar a santidade, a possibilidade do homem para isso. Porém, um conceito adotado pela humanidade, ele vem de textos cananeus. Que conceito? O conceito de ser santo. Ele foi deturbado. Por quê? Porque foi acolhido de textos de cananeus. São os povos que existiam antes de Adonai estabelecer o seu povo, cujo o sentido dos textos e do ensino cananeu são os povos estrangeiros. O sentido básico é que a santidade ela é usada para uma elevação de uma adoração pública. E isso é adotado por muitos até o dia de hoje. De uma santidade que você assume para que você possa ser adorado publicamente. Esse é o que os povos, antes de ser ocupados ali, Canaã ser ocupado pelos hebreus, era essa a ordem. O sentido de adoração era essa, de ser santo era essa, de você receber uma adoração pública. E até os nossos dias, essa adoração permanece com o título de vossa santidade. É assim que se clama, publicamente, vossa santidade. Essa é a expressão pública de uma adoração, de uma santidade que provém de textos não santificados por Hashem. Você quer ver isso? O profeta Jeremias,
acusando Israel de querer adotar esse tipo de adoração, vai lá comigo em Jeremias, capítulo 44. Por favor. Aqui o texto é bem simples e de fácil entendimento, porque o profeta também foi revestido de autoridade para ensinar a palavra de Hashem. Capítulo 44 do profeta Jeremias vai falar de uma situação cuja santidade está ligada a uma adoração ou uma idolatria. Olha só que diz assim o texto. Vão ao verso 4 do capítulo 44 de Jeremias. Ele diz assim, o Eterno: eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando para quê? Vos dizer, emor, para falar aos vossos corações. Ora, não façais esta coisa abominável que aborreço. Olha o verso 5. Mas eles não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos para se retornarem ou converterem da sua maldade, para queimar incenso a outros deuses. Aí está deflagrada para mim e para você uma santidade, uma adoração pública. Está vendo? A vossa santidade é a adoração do eu. Não vou ler todo o texto não, mas volta aí, vai mais para frente, vai lá no verso 17. Não, vai no verso 16. Olha o que diz a resposta do povo ao profeta, que anuncia a palavra de Hashem. Volto a lembrar do salmista ali no Salmo 81, que diz: Israel não me quis, o povo não quis ouvir a minha voz. Jeremias 44, verso 17, olha a resposta, verso 16, olha a resposta. Quanto à palavra que nos anunciaste, em nome do Eterno, não te obedeceremos. Por quê? Porque estavam acostumados a uma santidade, a uma adoração pública, uma idolatria. Ele diz assim, olha, não obedeceremos, certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca. Está vendo? Preferir andar segundo meus próprios conselhos do que ouvir a voz que provém de Hashem. Isso não vai ficar bom. Isso é até os nossos dias. Olha o que ele fala. Certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, de queimarmos incenso à rainha dos céus, e lhe oferecemos libações, como nós e os nossos pais, nossos reis, os nossos oficiais, temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Não tínhamos então tínhamos fartura de pão. Você vai ver que vai ter uma restrição quanto a essa questão de oferecer fartura de pão nessa porção. E prosperávamos alegres e não vimos mal algum, porque a adoração era pública, era um festejo e que encobertava a necessidade vital do povo, que era a palavra de Hashem, que vai gerar vida ao ser do homem. Diz ele assim, verso 18, mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome, Adonai agindo. Quando queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecemos libações, acaso não sabiam os nossos maridos, diz as mulheres, que fazíamos bolos e a representam e lhe oferecemos libações? Olha o verso 25. Olha a resposta de Hashem, para a gente não se prolongar. Assim diz o Eterno Elohim, o Elohim de Israel: vós e vossas mulheres demonstrastes por vossas ações, você não precisa estar inserido só no seu coração. Você vai fazer um movimento aí que você vai se autodenunciar. Você vai fazer, eu também, uma movimentação que vai anunciar que eu sou um idólatra. Ele fala assim, ó, por vossas ações, o que prometeste, quando disseste, certamente cumpriremos os votos que fizemos de queimar incenso à rainha dos céus e de oferecer incenso e libações, confirmai os vossos e cumpri. Aquele que é santo, se santifique.
Mas aquele, Apocalipse, aquele que é sujo, suje-se mais. Essa é a ordem em Apocalipse capítulo 22, se eu não me engano, que vai falar sobre isso. É a vossa santidade que está em jogo, diz o Eterno. Emor, então, vai expressar essa suprema proclamação da palavra de Elohim revelada aos homens. Qual é a palavra de Elohim, essa suprema palavra que é revelada aos homens e que nós aprendemos Shabat após Shabat? É a Torá. Essa é a proclamação da palavra de Hashem, que Elohim revela para nós. Nós aprendemos que a Torá é a vontade de Adonai revelada aos homens, para que o homem possa tomar ações espirituais e também ações físicas. Esta é a ordenança, tomar ações espirituais e ações físicas. Essa ordenança que eu preciso tomar primeiro um passo espiritual, porque as ações físicas virão. Essa ordenança vai cessar em mim e você todo o conflito entre o espírito e a carne. Por quê? Porque você vai começar a amortecer a sua natureza e a minha também carnal. Isso que a pastora acabou de falar aqui para nós ainda há pouco. Você quer ver isso lá em Romanos capítulo 8? A ordenança é que nós precisamos tomar ações espirituais e as ações físicas vai acompanhar. Lá na Brit Hadashah, que é o Segundo Testamento, ele vai lá em Romanos, Paulo vai ensinar ali, no capítulo 8, vai lá comigo, por favor. Romanos, capítulo 8, você já conhece essa palavra. Ali, olha o verso 1 do capítulo 8, ele diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há o que estão no Machia. Cuidado que você só não ficar nessa frase aí, não, tá? Opa, todos que estão no Machia, não há nenhuma condenação, porque o texto continua. Ele diz assim, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não haverá condenação, porque a minha natureza carnal, ela foi assolada, está debaixo da sola dos meus e do seu pé. Ele diz assim, olha, porque a Torá do Espírito de vida, no Machia, livrou-me da Torá do pecado e da morte. Está vendo? Primeiro uma ação espiritual. São essas movimentações que vai denunciar a mim e a você, se eu estou sendo espiritual ou se eu estou sendo carnal, pela força e pela ira da minha carne. Ele diz assim, olha o verso 3, pois o que era impossível a Torá, visto que estava enferma, porque eu preferia a minha carne, ele está falando, pois que era impossível a Torá, visto que estava enferma pela minha carne, Elohim enviando o seu filho, em semelhança da carne, igual a mim, está vendo? Pelo pecado condenou o pecado na carne, Yeshua. Porque ele diz assim, se eu permanecer, eu farei coisas semelhantes a ele fez, ou até maiores do que ele fez. Ele que fala isso. Olha o verso 4, para que a justiça da Torá se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, vão fazer ações carnais, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte. A Torá, em Levítico capítulo 21, vai falar isso para mim e para você. Cuidado, porque a inclinação e o contato com a morte, com a carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Raim Shalom, vida e paz, andam juntas, está vendo? A inclinação da carne é inimizade contra Elohim, pois sem santidade ninguém chegará perto, se aproximará de Adonai, ninguém, diz o texto. Então a inclinação da carne é inimizade contra Elohim, é isso que vai fazer separação entre eu e Adonai, entre mim e Adonai, pois não é sujeita à Torá, a minha carne não, nem a verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Elohim. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é
que o Espírito de Elohim habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito do Mashiach, esse tal também não está nele. Mas se o Mashiach está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado, mas o Espírito vive, por causa de quem? Da justiça. Olha que coisa linda. Olha o verso 11. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Yeshua, habita em vós e em mim também, aquele que dentre os mortos ressuscitou o Mashiach e Yeshua, vivificará também os vossos corpos mortais, pelo que seu Espírito, que vos habita, que em vós habita, de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne, não. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar a obra do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Elohim são filhos de Elohim. Todo aquele que ouve a voz de Adonai e a cumpre, é guiado pelo Espírito de Adonai e é considerado filho de Elohim. Aqui em Levítico, vai lá na Paraxá, que eu nem entrei, né? Levítico capítulo 21. Aqui você vai ver que é uma ordem tripla de Adonai. Diz, fala, anuncia. Porque a tripla expressão aqui verbal, ela se apresenta em modo imperativo. Quiser, é uma ordem. Não é a coisa que você vai sentar na sua cama e vai pensar, cumpro ou não cumpro? Obedeço ou não obedeço? O verbo, Marcelo, está em forma imperativa. Vai lá e faça, cumpra. Por isso, deixa eu ir lá, 21. Por que ele fala de forma imperativa? É para garantir ao homem a necessidade de cumprir com urgência a ordem de Elohim. Isto é, ter a ordem de Elohim como prioritária. O que é uma ordem prioritária? É uma ordem de elevada importância para mim e para você. Eu preciso falar isso com a autorização do Ulisses, que nós homens precisamos ter uma ordem prioritária em nossas vidas. Por quê? Porque nós deixamos de cumprir o serviço em detrimento de qualquer coisa. Mas eu quero lembrar para vocês que a ordem aqui, o verbo é imperativo, é uma ordem. Ou você cumpre ou não cumpre. Não tem meio termo. Aqui para mim e para você não tem. Ou eu sirvo a Adonai ou eu sirvo a Mamon. A escolha é minha, mas a ordem é de Adonai. Olha só, é isso aqui. Priorizar é colocar certas escolhas em ordem. Você vai priorizar. Hoje eu vou acordar, né? Eu vou fazer o shahari, depois eu vou para o trabalho. Ao meio-dia eu paro um pouquinho, pode ser na mesa do seu trabalho também. Agradeço a Hashem, continuo meu trabalho e vou fazendo minhas funções, dando ordem prioritárias para que eu chegue no final do dia. Qual é a última ordem do final do dia? É o Arvit. Estou quites com as minhas obrigações prioritárias, porque foi uma ordem dada por Hashem. E Yeshua ensina isso lá em Mateus capítulo 6, que ele fala bem assim, vai lá para você ver isso. Põe o seu dedo aí em Levítico capítulo 21, que nós vamos sempre retornar à porção. Mas vai lá ver a ordem prioritária saindo da boca do meu e do seu Mashiach, Yeshua, Jesus o Messias, tá? Diz assim, olha, Mateus eu falei, né? Capítulo 6. Diz assim o texto, ó. Verso 33. Olha só. Não, vamos ler do verso 25 ao 34. Não tem importância não. Olha só, diz assim, olha, capítulo 6 de Mateus. Vai lá no verso 25, ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveres de comer ou beber. Ele está falando assim para que você venha estabelecer uma ordem prioritária para mim e para você. Olha aí, diz assim, ó, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida
mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai crescem os lírios no campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Elohim assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé, ou homens de fé nenhuma. Ao verso 31, portanto, não andeis ansiosos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas. Uma idolatria elevada, uma idolatria pública e anunciada. Ele fala aqui, ó, é assim que os gentios se comportam. De certo, verso 33, que o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas, olha o conselho do Mashiach, buscai primeiro o reino e a sua justiça, e tudo aquilo que você anseia, que você colocou como prioridade, serão acrescentadas. Mas primeiro, buscai o reino de Elohim e a sua justiça. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Isso que diz Adonai, volta lá no Levítico. Porque nós precisamos priorizar o serviço a Adonai, para que eu possa alcançar a santidade almejada por mim e por você, que nós aprendemos que não é uma utopia, não é uma fantasia, é uma realidade estabelecida na Torá. Levítico, verso 1 diz assim, diz o Eterno a Moisés, olha a tripla ordenança, diz o Eterno a Moisés, fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes, está vendo? 3 vezes ele vai dizer, vai anunciar ao sacerdote, não se contaminará com o cadáver do morto no meio do seu povo. Diz o Eterno. Adonai diz a Moshe, diz aos ministrantes, ministrantes é aquele que vai ministrar o serviço a Adonai, filhos de Arão, diz-lhes, ele não se contaminará por um ser dos seus povos. O Eterno aqui, em Emor, vai priorizar as regras de sacralidade aos servidores do Mishkan, do tabernáculo, as regras de pureza. Os servidores aqui, os ministrantes, são o espelho de todo aquele que se aproxima do altar. Por que é importante nós falarmos isso? Porque aí a Torá que está na sua mão, que você acabou de ler, diz assim, olha, fala aos sacerdotes. Aí você pula da sua cadeira e fala, opa, não é obrigação minha, é dos sacerdotes. Em outra versão diz, os ministrantes. Aí você fala assim, opa, eu não sou ministrante, não há necessidade para mim. Mas eu quero dizer que, não só dessa forma, os servidores são o espelho de todo aquele que se aproxima do altar de Adonai para prestar um serviço a Adonai. As mulheres que estão ali na cozinha, servindo ao próximo, elas estão se aproximando do altar de Adonai. Aquele que vai fazer um serviço de justiça social, ajudando ao necessitado, ao carente, ao pobre, à viúva, o estrangeiro, todos esses estão se aproximando do altar de Adonai. Então as regras de pureza contida aqui pode ser compreendida como não, ela faz parte das regras de aproximação com o Eterno. Que aproximação é essa?
estabelecida pela Torá lá em Êxodo capítulo 29. Vai lá para você ver. Êxodo capítulo, é só voltar um pouquinho aí as páginas da sua Bíblia, você vai encontrar o livro de Êxodo. No Êxodo capítulo 29, aqui, o capítulo 29, você pode estabelecer que isso aqui é a Torá de consagração dos ministrantes. É a Torá daqueles que se aproximam de Adonai. Esse capítulo 29 aqui torna-se pré-requisito para que eu possa me encontrar com Hashem. Por que isso é importante? Porque se você observar, a porção Emor, ela vai encerrar ali os textos com os encontros com Adonai, os grandes encontros com Adonai, que são as grandes festividades. O Shabat, nós estamos hoje aqui reunidos no encontro com Adonai. A Torá em Êxodo 29, não vamos ler todo ele vai falar sobre a consagração dos ministrantes. Ele começa assim, ó, verso 29, verso 1. Isso é o que lhes farás para os consagrar, para que me administre o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito, e pães asmos, e bolos asmos, amassados com azeite. Ele vai começar a iniciar aqui, ó, os cocorões asmos untados com azeite, de flor de farinha, e trigo os farás. Os sacerdotes, os ministrantes, vão se preparar com as suas ofertas, ou ofertas de gratidão, de pacificação, ou até mesmo do desfaltar o altar aqui, ó, e se apresentar diante de Adonai. Olha o verso 43. Ele diz assim, olha, vira um pouquinho a página aí. Vamos lá no verso 43. Ele diz assim, olha, e ali, nesse encontro, ali também virei aos filhos de Israel, e a tenda será o quê? Consagrada pela minha glória. O serviço que você é chamado a ministrar diante de Hashem, ele vai receber a assinatura de Adonai, conforme nós acabamos de ver essa manhã. Quando foi anunciado aqui que a porção, a base bíblica de Shavuot é Jeremias capítulo 31, verso 17, logo após Adonai se manifesta, isso quer dizer que ele assinou, ele deu uma chancela, ele rubricou e aprovou, confirmando a palavra anunciada. É isso que Adonai faz. Essa manhã eu estava lendo, por leitura, Juízes capítulo 6, você vai ver ali o irmão de Efraim, Manassés ali, ele vai oferecer uma oferta a Adonai, e o fogo, o texto diz que o fogo sai da rocha e consome o sacrifício. Adonai confirma ali o sacrifício. É Simeão, se não me engano? É Simeão? Não, peraí, deixa eu ir lá, para não ficar, Juízes capítulo 6, é Gideão, não Simeão, Gideão, ele vai preparar ali o cabrito, os bolos asmos. Eu falei que ele é irmão de Efraim, né? É o Manassés, ele é da tribo de Manassés. Ele vai preparar um cabrito, um bolo, e aí, olha, verso 20 diz assim: porém o anjo de Elohim diz: toma a carne e os bolos asmos, e os põe sobre a rocha, põe ordem, ordena ali sobre a rocha, e derrama-lhes em cima o caldo, e assim lhe fez. Estendeu o anjo do Eterno a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou na carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da rocha, não veio do céu não, veio da rocha, e consumiu a carne e os bolos, e assamos. E o anjo do Eterno desapareceu da sua presença. Aqui, ó, Gideão é aprovado por Hashem. Dessa forma que aqui em Êxodo, capítulo 29, nós estamos lendo. É um encontro com Hashem. Ele diz assim, olha, verso 44. Consagrarei a tenda, eu vou vir assinar. E consagrarei, verso 44, a tenda da congregação e o altar. Também consagrarei a Arão e os seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. Habitarei no meio dos filhos de Israel. Eu serei o seu Elohim. Eles saberão que eu sou o Eterno, seu Elohim, que os tirei da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Eterno, seu Elohim. Olha em outra versão como é que diz.
dar-me-ei aí os Benei Israel, dá-me os Benei Israel, serei consagrado em minha glória. Não é um homem que vai consagrar, não é uma adoração pública que vai consagrar a Hashem. Ele diz assim: eu serei consagrado com a minha glória, sou eu que me consagro. Por quê? Porque ele é o dono da consagração. Olha o verso 44: consagrarei a tenda do encontro e o altar, Arão e seus filhos, e os consagrarei a ministrar para mim. Habito no meio dos Benei Israel, eu sou para eles o Elohim. Eles penetram. Quando ele fala que eles penetram, ele fala assim: eles me conhecem. No nossa versão diz assim: eu sou o seu Elohim. Eles conhecem Adonai. Ele diz assim: eles penetram. Sim, eu, Adonai, seu Elohim, que os fiz sair da terra de Misraim, que é o Egito, para habitar no seio, no seu interior, no seio. Eu, Adonai, seu Elohim. Ele assina e aprova todo o serviço sacrificial aqui no capítulo 29. No verso 23, a parte B, ele diz: serei consagrado com a minha glória. Isso quer dizer que a presença de Adonai, olha só, a presença do Eterno reflete na intenção dele em habitar no seio do seu povo. Então, a presença de Adonai reflete na sua assinatura, quando ele aprova aquilo que nós estamos fazendo, para que a sua vontade, a vontade de quem? De Adonai, não a sua e a minha, mas a de Adonai, ela prevaleça e ela seja conhecida dos homens. Essa possibilidade, Léo, de Adonai habitar no meio de nós, ela esbarra no impacto da santidade de Elohim. Essa possibilidade, que não é utopia, é uma verdade, de que a Adonai venha habitar em nosso meio, ela vai esbarrar no impacto da santidade de Elohim, porque ele fala assim: santo sereis, porque eu, o eterno vosso Elohim, sou santo. Então vai ter um esbarro aí, porque eu preciso e você também buscar a santidade de Adonai. Quando você vê lá em Hebreus 19, 12, ele fala bem assim: sem santificação ninguém verá o Eterno. Vai lá para você ver isso. Olha aqui, quando Adonai fala que vai habitar em nosso meio, ele vai esbarrar aqui no impacto da santidade dele mesmo, porque ele vai exigir de mim e de você a santidade. Como é que eu vou me relacionar com aquilo que é santo? Como é que eu vou me relacionar com aquilo que é santo, se eu não sou santo? No hebraico, o termo traz a conotação de santidade, do estado daquilo que pertence à esfera do que é sagrado. Então, pertence a Adonai. Capítulo 12 de Hebreus, no verso 12, ele fala bem assim: olha, portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Não vai dar tempo, mas eu creio, se a tarde der, a gente vai ver essa questão dos joelhos vacilantes. O joelho vacilante vai refletir a santidade que eu me apresento diante de Adonai. É uma enfermidade que habita em mim e em você. Ele diz assim: olha, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curado. Aquele que é manco pertence à família de Jacó. Aquele que é manco pertence à família de Jacó. Não vamos entrar agora não, mas nós vamos ver isso depois. Olha só, segui a paz com todos, verso 14. E a santificação, porque sem santificação ninguém verá o Eterno. Tende cuidado de que ninguém se prive dessa convivência. Olha por onde você está andando, com quem você está andando, de que forma você e eu estamos andando, para que eu não seja privado de me envolver ou de me aproximar de Hashem, que me prive da graça, da santidade que provém dele.
e de que nenhuma raiz de amargura que brota em mim e você, isso faz parte de uma natureza carnal. A raiz de amargura é a ausência de capacidade que você e eu temos de perdoar. Aqui, ó, você vai viver com isso, brotando, vos perturbe, e por elas muito se contamine. A amargura, ela vai degenerar o teu ser e o meu também. Cuidado, porque as doenças degenerativas, desculpa aí os médicos, porque a doença degenerativa, ela não tem cura. Você pode amenizar, cessar o andamento, mas segundo os médicos, ela vai estar ali. Ó, a raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por elas muito se contamine. Ninguém seja devasso, está vendo? Olha o esbarrar no impacto da santidade de Adonai. Ninguém seja devasso ou profano, como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o direito de se aproximar de Hashem. Vendeu o direito, preferiu, deu prioridade a outra coisa do que servir a Hashem, aqui é o Eterno. Ele diz assim, olha, por uma refeição vendeu o direito de primogenitura. Depois, como bem sabeis que ele ainda, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado. Não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado, já estava degenerando. Não alcançava o que? A cura, embora com lágrima a tivesse buscado, corrido atrás, para que pudesse adentrar na presença de Hashem. Então, Emor vai dar, irmãos, para mim e para você, prosseguimento ao apelo à santidade, que nós aprendemos semana passada. Se você for lá e você vai ouvir o apelo de Adonai, para mim e para você, a santidade anunciada no Kedoshim, a exigência quanto à abstenção de contaminar-se, torna aqui em Emor, capítulo 21 de Levítico, você viu que eu não consegui sair ainda do primeiro versículo. A exigência que quanto à abstenção de contaminar-se, torna-se aqui mais severa aos servidores. Lembra que eu falei? Servidores, aqueles que servem. Não estamos restringindo aos ministrantes, mas aos servidores, aqueles que servem. Está vendo? Ela vai se tornar aqui mais severa, porque as regras de impureza alcançam em mim e você o contato com a morte. O que é o contato com a morte? É contato com aquilo que não tem vida. Contato com a morte é contato com aquilo que não tem vida. Lembra que nós lemos lá em Romanos? A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Raim ve Shalom, vida e paz. A inclinação da carne é morte. Então, as regras de impureza contidas aqui nessa porção, ela alcança este contato. Vai lá para você ver, volta lá em Levítico capítulo 21. Você vai ver que para Adonai, a vida que ele dá é um trampolim que eu tenho, é um trampolim. O trampolim é aquele que você dá um impulso e alcança. É o trampolim para que você possa alcançar o que? A sacralidade, a se aproximar de Hashem. Capítulo 21 de Levítico. Eu falei e não fui, né? Vocês estão calados aí? Que o Eterno me abençoe aqui, tá? Olha só, ele diz assim, olha, verso 1 ainda, o sacerdote, parte B, que não se contamina com o cadáver de um morto no meio do seu povo. Olha o verso 2, salvo, ele vai abrir um parênteses assim, esse parênteses que ele vai abrir, não é por causa dele não, é por causa de mim e de você. Ele vai abrir um parênteses aqui, por quê? Porque ele conhece o meu e o seu coração. Assim como Yeshua fala assim, no princípio não era assim, quando ele vai falar na questão do divórcio,
porque ele concede divórcio ali a Moisés por causa da dureza do meu coração. Olha aqui, Hashem, por causa da dureza do meu coração, abrindo um parênteses para que eu possa tocar em algo morto. Ele diz assim, olha, verso 2, salvo por parente mais chegado a ele, como sua mãe, seu pai, seu filho e sua filha e seu irmão. Adonai abre esse parênteses para que você não lute contra Adonai por causa do sentimento que é um âmbito familiar que eu vivo e você vive. Você vê que Abraão teve que sair do meio da família. Hã? Não, é um contato temporário que você tem. Você vê que Arão ali não pôde nem sepultar os seus filhos por causa da santidade do momento. Por isso que Adonai vai abrir um parênteses para mim e para você, para que eu não entre com os pés e decoe-se Adonai. Olha, porque ele fala bem assim, olha, salvo pelo parente. Olha o verso 3. Ou por sua irmã virgem chegada a ele. Aí ele começa a restringir mais. Que ainda não teve marido, porque se tiver marido, não pode, tá vendo? Com ela pode se contaminar-se. Por ser principal no meio do seu povo, não se contaminará, pois se profanaria. Os sacerdotes, os ministrantes, não farão calva a cabeça, não raparão os cantos da barba, nem farão incisões, que são as tatuagens no seu corpo. Agora que é moda, né? Você fazer incisões no corpo. Se você não fizer incisão, você está fora de uma tribo. Aí você vê qual é a tribo que você prefere. Nós estamos aí clamando que a tribo de Efraim retorne. Então aproveita para entrar na tribo de Efraim e retornar com ele. E não vai atrás dessas tribos aqui, olha, que farão incisões no corpo, ao verso 6. Santos serão ao teu Elohim, e não profanarão o meu nome, o nome de Elohim, porque oferecem as ofertas queimadas ao Eterno. O pão de Adonai que você vai oferecer, santo serão. Para Adonai, irmãos, depois eu volto aqui, nesse ponto aqui. Para Adonai, verso 6, para Adonai, a vida constitui o trampolim para a sacralidade. Então, a vida alcança o valor supremo que o homem pode aspirar. Opa, então eu preciso aspirar. Olha novamente colocando uma prioridade para mim e para você. É Adonai, eu não. Então a vida alcança um valor que supremo para Adonai. A que o homem pode aspirar. Qual é esse valor supremo da vida? É retornar para Hashem. É retornar para Adonai. Por quê? Porque lá em Gênesis capítulo 2, não precisa ir lá, nós já conhecemos na parte B do verso 7, diz assim: ele, Adonai, insufla em suas narinas um hálito de vida. Está vendo? O homem agora vai alcançar o valor supremo. Lá em Bereshit, em Gênesis capítulo 2. Ele insufla no homem, na narina do homem, o hálito de vida. E o homem se tornou o quê? Um ser vivente. É isso que você e eu precisamos aspirar. E não ter contato com aquilo que gera a morte. Mas sim aspirar aquilo que vai gerar vida, que é o retornar para Adonai. Todas essas ações que Adonai estabelece aqui, tem por objetivo manter a sacralidade nos serviços a Adonai, porque são os servidores quem apresenta o quê? O pão de Adonai. O pão, a mesa do seu Elohim, são aqueles que são servidores, vão apresentar o pão de Adonai. Porque a palavra que nós estamos estudando, o verbo imperativo, diz o quê? Vai lá e diz, anuncia. O que você vai anunciar? O pão de Adonai. Comida, manducação. É isso aqui, é isso mesmo, é comida. Todas essas ações são porque aqueles que servem, não só ministrantes, mas aqueles que servem, é quem apresenta o pão à mesa do seu Elohim. Olha o verso 6, ele diz assim, olha, eles serão consagrados, eu vou ler na minha versão, você lê na sua, eles serão consagrados para o seu Elohim, não profanarão o nome do seu Elohim. Sim, eles apresentam os fogos de Adonai.
além de apresentar o fogo que vai consumir a oferta, a assinatura de Hashem, o pão do seu Elohim. Eles são consagrados. Corre o seu dedo, vai lá no verso 8. Olha o que ele diz aí no verso 8. Santificá-los-á, porque oferece o pão do seu Elohim. Serão santos para ti, porque eu, o Eterno, que vos santifica, sou santo. Esse é o impacto da santidade de Hashem. Esse é o impacto que tem em mim e em você. Em versão outra diz... Ô, Léo, então o contato nosso com toda a nossa imperfeição, porque às vezes a gente senta e fica pensando, mas como eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer? Eu sou tão cheio de imperfeições, não é verdade? Tão cheio de pecados, como é que eu vou fazer isso? Aqui a Torá diz que é Adonai que nos santifica. Ele vai receber da nossa mão, ele vê o nosso coração. Amém. Ele vê a nossa sinceridade. Sim. Então ele vai receber algo da nossa mão e vai nos santificar. Aqui, ó. Baruch Hashem. Não é isso aqui? Isso. Aqui, ó. Sim, serão santos para ti, porque eu, o Eterno, que vos santifica. Isso. Eu sou o santo. Nessa versão diz assim, eu, Adonai, sou o consagrador. É ele que consagra. Mas quando nós levamos alguma coisa ou nos apresentamos a ele, temos que ter um mínimo de postura. O mínimo. O mínimo é o quê? É deixar essas coisas grosseiras que nós temos para trás, ir até ele. O que é grosseiro? É a altivez. O que é grosseiro? É orgulho. O que é grosseria? É rebelião, é desobediência. Isso é grosseria para Adonai. Deixar esse mínimo para trás para ter contato com a santidade. Isso. Não é? Deixar a degradação. Isso à tarde aí. Nós vamos entrar nessa questão do homem em degradação, porque a Torá aqui vai dizer que o homem está em degradação, está em perturbação, né? Em morte. Assim como os servidores de Adonai apresentam o fogo que consome o sacrifício, que nós estudamos lá em Levítico, capítulo 9, não precisa ir lá porque nós não temos tempo. Você vai ver ali que o homem, o ministrante e o servidor é que vai apresentar o fogo a Adonai, que consome o sacrifício. O ministrante apresenta o pão. Veja que o fogo e o pão são, para Hashem, prioritários. O fogo e o pão, para Hashem, são prioritários. Por que é prioritário por Hashem? Devido à sequência de morte que há em nosso meio. Devido à sequência de morte. Eu não estou falando somente da morte física, não. Nós aprendemos semana passada que você pode descer vivo à cova. Está morto, mas está com a carne viva. A atividade... Isso, a parte biológica. A natureza carnal continua acesa e pulsante. Então, por que é prioritário? Porque acrescente morte no meio do seu povo. Ele faz essa ação, vai lá em Números capítulo 16, na questão dos incensários, só para trazer a nossa memória. No capítulo de Números, que está dentro da Torá, legislações ali, você vai ver ali o aborrecimento que traz Coré, Datã e Abirão a Adonai. Por que eles trazem aborrecimento? Porque vai contaminar o povo. Então, para Hashem, o fogo e o pão vão ser prioritários, como diz a Torá. Olha aqui no capítulo 16 de Números, olha o verso 45, não vamos ler todos, diz assim, ele vai levantar diante de um conflito e uma revolta contra Adonai. Adonai diz assim no verso 45 do capítulo 16, e o Eterno disse a Moisés, levantai-vos do meio desta congregação, e os consumirei no momento. E eles se prostraram por face em terra. Eles vão clamar para Hashem, Moisés e Arão. Moisés, mais ágil, disse Moisés a Arão, olha, toma o teu incensário e põe fogo no altar. Olha a prioridade que Hashem manda para mim e para você. Moisés aqui já está ágil nas suas ações,
Ele vai falar com seu irmão: olha, toma o teu incensário, e põe fogo nele, e põe fogo no altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa lá na congregação, e faz expiação por eles. Grande indignação saiu diante do Eterno, e já começou a praga. Fez Arão conforme ordenou Moisés, correu no meio da congregação. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu o quê? O fogo a Adonai, ofereceu incenso, e fez expiação pelo fogo. Pôs-se em pé entre os mortos. Ele não estava morto, ele estava de pé entre os mortos. Ele estava com o osso sacro intacto. É sobre esse osso que nós vamos estudar à tarde. O osso da sacralidade que mantém Arão de pé. Ele diz assim: pôs-se em pé dentre os mortos, os vivos, e a praga cessou. Os que morreram daquela praga foram 14.700, fora o que já haviam morrido por causa de Coré. Então voltou Arão e Moisés à entrada da tenda da congregação, pois a praga tinha cessado. Ele foi ágil, por quê? Porque a prioridade aqui era apresentar o quê? O fogo de Adonai. Essa, nesse momento aqui, era a prioridade. João, o imersor, ele vai, foi citado semana passada aqui, João, o imersor, você conhece por João Batista, ele faz uma ação dessa, ele prevê uma ação dessa, lá em capítulo 3, não precisa lá que eu vou ler, ele diz assim: eu vos lavo, capítulo 6, verso 11 de Mateus, eu vos lavo na água para o retorno, porque você e eu precisamos retornar para Hashem, para que ele possa manter o sopro e o hálito de vida em mim e você. Mas vem após mim o mais forte do que eu, não é a força física, eu fiz assim, mas não é força física, mais forte do que eu, de que não sou digno de usar as sandálias. Ele vos imergirá no fogo do sopro sagrado. Prioridade de Yeshua é imergir a mim e a você no fogo do sopro sagrado. Por quê? E o pão? O pão é ele. O pão é o Mashiach. O Mashiach, ele vai tomar a Torá sobre si. Ele é aquele que abriu a boca e a Torá estava nele o tempo todo. Ele absorve a Torá. Absorve. Por quê? Porque o profeta Isaías, lá no capítulo 30, no verso 27, na parte B, diz assim, que a língua de Adonai, que a Torá, a palavra anunciada, é como fogo consumidor. É um fogo consumidor. O que apresenta-se aqui? E no capítulo 21, que ele diz assim: olha, o ministrante precisa da sacralidade porque é ele que apresenta o fogo, e o pão de Adonai são o pão das faces que os ministrantes colocavam diariamente diante de Hashem. Nós vamos alcançar essa prioridade. Pães das faces é colocado ali diante do propiciatório. Ele diz assim: pães das faces é o símbolo da manducação universal. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com o Anderson. Anderson disse assim: olha, Leomar, eu vou para qualquer país do mundo, não tem problema nenhum, porque qualquer país do mundo tem o quê? Pão. Ele falou comigo. É o símbolo da manducação universal. Se você for um país que não oferece para você um alimento que você pode se nutrir, nem fisicamente, nem espiritualmente, você tem um símbolo que é a manducação universal, que é o pão das faces, que é a fonte de toda a vida, colocando diante das faces de Adonai com uma ação de graça permanente. É o pão das faces. Juntamente com as luzes da menorá, compõe o rito diário e prioritário. Compõe o rito diário e prioritário, isto é, permanente, da fidelidade dos servidores de Adonai. Então, servir, apresentar o fogo e apresentar o pão são prioridades de Hashem. Vamos lá em Levítico, capítulo 24. Já estou terminando, tá? Esse primeiro tempo.
Diz assim, ó, Levítico. A gente estuda 1 hora aqui, viu, irmãos? Um pouquinho mais, quando a gente precisa. Levítico capítulo 24, já a porção da semana seguinte. Olha que interessante. Vamos fazer a leitura do verso 1, verso 9, para você ver essa questão do rito diário e prioritário e permanente da fidelidade daquele que serve a Adonai. Olha só, por isso que eu falei e pedi permissão a Ulisses, que os homens precisavam entrar nesse vínculo da aliança. Ele diz assim, olha, disse o Eterno a Moisés, ordena, põe em ordem de prioridade os filhos de Israel que tragam azeite puro de olivas batido para o candelabro, a fim de alimentar as lâmpadas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Eterno continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. É um estatuto perpétuo pelas vossas gerações. É perpétuo, por vossas gerações. O verso 4. Sobre o castiçal de ouro púrpura, põe em ordem as lâmpadas perante o Eterno continuamente. Tomarás flor de farinha, óleo, vai começar a oferta dos sacrifícios e as ofertas de Hashem. Dela cozerás 12 bolos, tendo cada bolo 2/10 de um efa. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro perante o Eterno. São os pães das faces, está vendo? Olha o verso 7. Sobre cada fileira porás incenso puro, para que seja para os pães como porção memorial. É oferta queimada. Os pães é para a memória de Adonai. Olha o nosso temor ali. São os meninos já colocando suco. Serão, verso 9, diz assim, serão de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar o quê? Santo, porque é coisa santíssima para eles, das ofertas queimadas ao Eterno como estatuto perpétuo. Os pães das faces para Hashem e para mim e para você, é um memorial para lembrar ao humano que o alimento que sustenta a minha vida e a sua vida sai da boca de Adonai. Se eu colocar como prioritário para mim e para você apresentar fogo e o pão de Adonai, você vai aprender que o alimento que sustenta a vida sai da boca de Hashem, que é a Torá. Que é a Torá. A Torá é o pão de Adonai. Vai lá ver para você ver isso. Estou terminando, gente, calma aí. Deuteronômio capítulo 8. Nós vamos concluir com Yeshua. Tá? Deuteronômio capítulo 8. Você vai ver que ele diz assim, que vai sustentar a minha vida e a sua vida é o que sai da boca de Adonai. É o pão das faces, é o pão que alimenta. Olha aqui, capítulo 8, do verso 1 só até o verso 3. Tereis muito cuidado de cumprir todos esses mandamentos, que nós lemos aqui que ele é perpétuo, que hoje vos ordeno, olha a ordem aí, para que vivais e vos multipliqueis e entreis na posse da terra que o Eterno com juramento prometeu a vossos pais. Lembrar-te-ás, traz a tua memória de todo o caminho pelo qual o Eterno teu Elohim te guiou. Está vendo? Ele está nos guiando pelo deserto. Esses 40 anos para te humilhar. Ele humilha a mim e a você. Ele vai te provar. Aí você lembra de Jeremias 44, eles falam bem assim, não, eu não quero isso aqui, porque enquanto eu servia a rainha dos céus, eu tinha um sustento. Ele não quer isso aqui, olha. Ele vai levar você para o deserto. Por quê? Porque você precisa ser humilhado para a sua natureza carnal desaparecer. A minha também. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Ele te afligiu, te deixou ter fome, depois ele sustentou com o maná que não conhecias, com o símbolo da manducação universal, e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca de Hashem. O que sai da boca de Hashem é fogo consumidor. Adonai,
eu não vou entrar aqui não, vou terminar aqui, porque o profeta Isaías, ele vai mostrar o banquete oferecido por Adonai através de Yeshua, do Messias, que é o alimento. E Yeshua fala bem assim: eu sou o pão da vida, sou eu que vou te alimentar com aquilo que eu estou pleno, que é a Torá. Que o Eterno tenha misericórdia de nós, para que nós possamos continuar à tarde, para que nós possamos entender o que é prioritário para nós no serviço a Adonai. Eterno Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó, nós neste momento queremos celebrar o teu nome, agradecer a ti por esse Shabat, quando nós estamos nos encontrando contigo, e o Senhor assina, faz a tua assinatura e recebe de nós aquilo que nós temos para ofertar para ti. Que nós não venhamos nos esbarrar com a tua santidade, mas que nós venhamos por buscar em nossas ações ser santos para ti. Obrigado pela oportunidade de, como irmãos, unidos nessa assembleia, neste momento, celebrar aquilo que de mais santo tem em nós, que o Senhor nos deu, que é a vida. Obrigado, que ela possa permanecer em nós, que ela possa provir de ti, em nome do teu Filho Yeshua que nós oramos. Santifica-nos, ó Pai, na tua palavra. É em nome de Yeshua é que nós oramos nesta manhã. Amém. Yevarechecha Adonai vereshmirecha. Yahi Adonai palavelecha vichonek. Está Adonai palavelecha. Yasemelecha shalom. Bishem Yeshua Hamashia. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante teu rosto e nos dê um shalom, sábado de paz. Em nome de Yeshua, Messias. Amém.